A coisa mais fácil de você imitar é um papel. Fazer uma nota fiscal é mais fácil do que você criar uma bolsa que é feita à mão. Bem-vindos ao Flycast, o meu novo podcast em parceria com a Vocan e VKN, as empresas que fundei e que hoje lideram parte expressiva do mercado de seguros e aviação privada no Brasil. Aqui eu vou conversar com pessoas que, assim como eu, pensam diferente, constroem com visão e voam alto. Uma troca real, sem roteiro, com quem tem muito a dizer e agregar. Hoje a convidada do Flycast é uma grande empreendedora, Jordana de Paula, empresária, esposa, mãe e fundadora de uma das curadorias de luxo mais respeitadas do digital. Ela transformou o bom gosto que ela tem em negócio e construiu tudo isso sem abrir mão do equilíbrio entre trabalho e família. Jo, obrigado por estar aqui te recebendo. Jo é uma amiga carinhosa que eu tenho e estou muito feliz de estar com ela aqui nesse podcast. Uma pessoa que eu admiro muito, contando um pouquinho da história dela. Então, queria que você se apresentasse aí pro pessoal e depois a gente começa. Oi, eu que te agradeço, né, pelo convite, é uma honra para mim, te admiro muito também como empresário, empreendedor, pai, marido, que Deus continue te abençoando sempre. E é isso daí, né, você já falou um belo de um resumo aí, e eu acho que eu me resumo nisso mesmo, né, esposa, mãe, empreendedora e tentando conciliar tudo isso aí na correria do dia a dia. Uma mulher muito forte. E a Jo mora aqui perto de Ribeirão Preto, tá sempre em Ribeirão, mas sempre também viajando aí para todos os lugares, referência no luxo, então todos os lugares luxuosos aí do mundo tem a Jo marcando presença. Jo, seu perfil na internet, né, e tanto o pessoal quanto a empresa, transmite muita sensibilidade, como eu acabei de falar, passa muito essa força das empreendedoras mulheres aí, que a gente tem tantas aí no Brasil. Queria que você contasse um pouquinho como que foi a construção do seu negócio, né? Começar contando aí um pouquinho para quem não conhece o que é de fato o seu negócio, como começou, né? O que te fez começar de fato a abrir o seu brechó. Tá, então assim, pra quem não conhece o meu trabalho, hoje eu sou uma intermediadora de bolsas de luxo, principalmente bolsas, eu digo, né? E mais especialmente bolsas da Hermès, que são bolsas extremamente difíceis de conseguir comprar na loja, devido àquela questão, né, do relacionamento, da fidelidade que você tem que ter com a marca durante anos para conquistar essas bolsas que são hoje, vamos dizer assim, viralizadas, desejos totais, assim. Então é como se eu fosse uma facilitadora. Por quê? Porque essas peças, ao saírem de loja, elas são vendidas muito mais caras devido a essa dificuldade de conseguir. Então as pessoas procuravam alguém de confiança que conseguisse fazer essa ponte entre alguém que conseguiu essa peça na loja, alguém que quer comprar e aí alguém ali no meio para poder fazer essa intermediação, né? E eu comecei fazendo até o nome brechó por conta disso, porque eu comecei vendendo bolsas de luxo seminovas, né, até essa curadoria ir se refinando a ponto de chegar mais especialmente nessas bolsas da Hermès, principalmente alguns modelos da Chanel também, que são modelos assim, mais raros, diferentes e clássicos, para poder facilitar mesmo o acesso das pessoas. E virou um negócio, porque antes eu trabalhava com as coisas, com as empresas do meu pai, enfim, então começou como um hobby, né, entre amigas ali, sempre fui bem relacionada. Então, uma amiga tem uma peça, a outra num papo me disse que tinha interesse em comprar. Eu falei, peraí, entrava em contato com a minha amiga, não tá afim de vender essa bolsa? Uma amiga minha quer, descobri que essa bolsa tá valendo mais do que quando você comprou na época, tá afim de ganhar uma grana, depois você troca por uma melhor, faz como se fosse um upgrade. Aí, né, pensando sempre nessa questão da valorização, que é muito o meu foco, e aí sempre fazia esse meio de campo, né, e nisso a minha comissãozinha ali no meio, né, então começou assim, sem pretensão mesmo, de uma maneira super natural e como um hobby, como coisa entre amigas mesmo, né, até virar uma grande empresa mesmo, né, de intermediação. Quantos anos você começou, Jo? Olha, esse ano a gente está completando já 10 anos. Caramba. Então, assim, é uma longa trajetória aí, muita coisa foi mudando nesse meio tempo, né, até por isso que eu digo que a gente vai refinando o nosso olhar conforme o tempo vai passando, e acho que eu comecei na hora certa. Hoje tem muita gente fazendo isso, mas eu comecei na hora certa. Assim, o produto que eu trabalho hoje não tem nada a ver com o produto que eu comecei trabalhando, mas dizem que se você não tem vergonha do primeiro produto que você vendeu, você começou tarde demais, né? Então eu acho que eu comecei na hora certa e graças a Deus está bem estabelecido no mercado hoje, é uma referência mesmo, principalmente nessas bolsas da Hermès aí, e com certeza seus amigos e clientes aí ouvindo o podcast, com certeza
conhecem, ou eles ou as esposas, sim, conhecem principalmente. Com certeza. E é o que você falou, legal que você começou quase aí na mesma idade das minhas empresas, que também estão ligadas aí ao mercado de luxo, e foi o tempo necessário para você conhecer o mercado, para você aprimorar a sua empresa, o que você vende, assim como nós somos intermediários de seguro, de venda de aeronave, é uma profissão intermediário, ele é uma profissão difícil, né, que o próprio brasileiro como um todo tem uma certa, às vezes, não dá o valor devido do nosso trabalho. Se eles puderem pular a gente, eles pulam. Eles pulam, né, se você não tem muito bem... É difícil de enxergar valor no nosso trabalho para muita gente, como intermediário, mas é isso, acho que você conseguiu construir a sua imagem, o seu nome no meio disso tudo, e o quanto os produtos que você vende e que você escolhe, que só você pode escolher e que só você tem esse conhecimento de anos aí de trabalho para escolher com carinho, com um olhar diferente, que é um olhar seu, que aí se torna, não dá para copiar, né? Porque não existe outra Jordana por aí. A pessoa pode fazer a mesma coisa que você, mas vai fazer de outro jeito e num outro formato e não com a mesma qualidade que você sempre se preocupou em entregar. Então acho que isso que é o tchan, assim, o diferencial principal do seu negócio. Então, só complementando aí sobre o que você está falando da intermediação, a gente que trabalha com produto de luxo, o mais importante para quem é intermediador é ele conquistar a confiança e a credibilidade. Isso é uma coisa que é uma coisa pessoal. Isso não tem um computador que faz, não tem uma inteligência artificial que faça, não tem você não terceiriza a confiança e você não terceiriza a sua credibilidade, né? Então eu acho que eu fui também a primeira que mostrou a cara. Existiam alguns brechós, assim, mas era sempre assim, uma loja com vários itens dentro, ninguém sabia quem estava por trás. Eu fui a primeira, assim, a mostrar minha cara. Olha, eu sou a Jordana, eu trabalho com isso, eu gosto disso. E abrir meu lifestyle mesmo, os lugares que eu gostava de frequentar, as peças que eu usava, as compras que eu fazia. Isso foi gerando uma comunidade de pessoas que se interessaram pela Jordana e confiaram no meu trabalho, consequentemente. Isso já há 10 anos atrás. Entende? A gente vê hoje muitos cursos, né, de marketing, eles falam sobre a gente ter uma cara por trás do negócio, a importância disso, né? E com certeza eu acho que o diferencial para ter essa credibilidade no mercado que hoje consegui conquistar foi devido a essa transparência. Com certeza. E aí o que você falou também foi legal porque você pegou nesses 10 anos, é claro que diferentes épocas do mercado, e aí também, assim como nós, surfou aí essa questão da pós-pandemia aí, ou durante a pandemia, do maior olhar para o mercado de luxo, das pessoas gastarem mais, das pessoas se permitirem mais, e aí junto com as marcas criando essa questão de escassez e desejo. Então hoje você é uma pessoa que acabou focando, como você falou, na Hermès, e aí no mundo masculino aí a parte dos Rolex, Vacheron, Richard Mille, enfim, que criaram essa escassez. Você hoje tem o caminho, tem o acesso para viabilizar, né, vamos dizer, de uma forma mais rápida, esse sonho de alguma mulher conquistar esse produto tão desejado, né? Sim, o pós-pandemia foi muito importante, porque diferente do que todo mundo imaginava, na pandemia, se eu não me engano, foi 30% que vendeu a mais os produtos de luxo, isso tratando de Brasil e mundo, tá? E você pensar que as pessoas estavam, né, confinadas dentro de casa, com aquela angústia toda, sem poder viajar, e aí todo o dinheiro que elas tinham que gastar, queriam gastar em algo que fosse trazer um pouco dessa alegria de volta, né? Nem que fosse uma coisa momentânea. E eu acho que também foi bom pra mim, que trabalho no virtual, porque as pessoas começaram a ter mais coragem de gastar online, de confiar numa compra online, porque até então as pessoas tinham medo, né? E aí, com a pandemia, ou você comprava online, Mercado Livre mandava entregar na sua casa, ou você ficava sem. Então foi uma porta que se abriu ali, e pra mim também foi uma grande virada de chave no meu negócio, porque foi um bom mesmo, foi onde a gente conseguiu mais vender e graças a Deus tem crescido nesse sentido. Sim, e algo que você falou da cara é legal também, porque é um mercado de luxo, no caso dos produtos que você trabalha, muito sujeito à falsificação, né? Então tem todo um cuidado envolvido na sua curadoria quanto a isso, e que hoje talvez você vai comprar na internet com alguém que você não conheça, com alguém que você não acompanhe, com alguém que não tenha histórico. E aí, será que aquilo é verdadeiro? Será que as falsificações cada vez mais perfeitas, né? Cada vez mais difíceis de serem identificadas? Então também conta um pouquinho sobre isso, como é o trabalho que você faz, quais os cuidados você toma para evitar
Isso porque é o que você falou, você construiu a sua imagem ao longo de anos. Pra você acabar com ela, é um movimento errado que você fizer, acabou jogando no mercado de luxo, né? Exatamente. O meu trabalho ele é bem pessoal nesse sentido, né? Eu até brinco, teve até uma entrevista que eu fiz aí pra revista Isto É, que eu brinquei falando que é muito fácil se destacar no meu ramo porque eu não me vejo tendo concorrente, porque ninguém faz o que eu faço. Né? Tem muitas pessoas que vendem artigos de luxo, mas prestando uma consultoria juntamente com a venda de maneira assertiva, só tem eu que faço isso, aqui no Brasil pelo menos. Sabe? Então, por ser uma coisa muito nichada, uma curadoria muito pessoal, eu tenho o privilégio de poder pegar essas peças em mãos, analisar de uma em uma. E como eu já sou conhecida por essas peças, quem tem uma peça dessa original me procura para vender para ela. Então, assim, não sou eu quem procura as peças, são elas que vêm até mim. Eu não preciso fazer nada. Entendeu? É tudo no... Esse é o cenário atual, né? Mas e o começo? Quando você começou essa história até construir essa credibilidade, esse nome? Exatamente. Aí eram as peças mesmo de amigas, dentro do meu círculo de amizade mesmo. Mas hoje essas pessoas, elas me procuram justamente porque sabem desse meu critério, né? Por exemplo, assim, uma bolsa da Hermès mesmo, por exemplo. Eu só vou pegar ela para vender se ela for de uma primeira dona, ou seja, a pessoa tirou ela da loja. Não adianta falar que foi a prima da amiga, a mãe, né? E outra, o documento, a nota fiscal de compra, o recibo, se foi fora do Brasil, juntamente com a peça, que também é analisada a autenticidade desse documento. Que o povo deve porque, falsificar gente, esse documento a também. coisa mais fácil de você imitar é um papel. Então, assim, para você fazer uma nota fiscal é mais fácil do que você criar uma bolsa que é feita à mão, entendeu? Que demora horas para ser produzida. Então as pessoas têm que ficar muito atentas, porque às vezes elas vão comprar em outro lugar, porque tem a nota, tem a etiqueta, tem tudo. Tá, mas e a peça? Ela é original ou não? Porque isso não é certeza de autenticidade. A certeza de autenticidade tem quando você sabe a procedência. Você sabe de onde saiu aquilo. Então, por exemplo, a cliente que vem até mim, 80% das peças que eu vendo, elas são compradas no Brasil. Você digita o código ali no site da nota fiscal, você consegue ver os dados, estão batendo, é o nome da minha cliente, é a Maria que está me procurando e é a Maria que está na nota fiscal. Cara, não tem erro. Para pessoa que tem contato com o produto original igual eu, até quando eu pego uma réplica na minha mão, nem chega a vir, porque pela foto eu já falo, olha, sua peça eu não vou trabalhar. Mas se chega na minha mão, a gente sabe que não é original, então não tem documento que ateste aquilo mais. Sim. Né? Mas até então, como essa curadoria é muito privada, é muito nichada mesmo, poucos produtos, é uma coisa, é um trabalho bem pessoal, porque não é uma grande empresa que chegam assim dezenas de produtos para você poder autenticar e usam autenticadores de inteligência artificial e tal, porque eu até estava comentando com a Bruna agora lá, que para mim um dos pontos mais importantes que eu levo em consideração para autenticar uma bolsa é cheiro e tato. E isso você não faz com uma fotografia, você não faz isso com uma inteligência artificial, tem vários produtos aí no mercado que fazem essa autenticação, mas pessoalmente não tem erro. Então é um trabalho realmente de manual, exatamente. Que traz manual. Toda a sua experiência. Sim, precisa dessa experiência. Por aquele contato que você vai ter com a bolsa para identificar. E ao mesmo tempo as pessoas elas confiam no meu trabalho porque é uma coisa que faz parte, é uma coisa que eu tenho acesso, que eu gosto, que eu trabalho, que eu consumo. Então eu não estou trabalhando com uma coisa que eu nunca vi. Porque às vezes a pessoa fala, eu vou abrir pra mim porque vê as pessoas se dando bem no ramo, e aí pensam, vou abrir uma intermediação pra mim. Só que às vezes a pessoa não tem acesso àquilo. Como que ela vai saber se aquilo é original ou não? Porque quando eu comecei a fazer a autenticação, o que eu fazia? Eu pegava a minha bolsa da Chanel, a bolsa da Chanel da minha amiga que ela quer vender, e punha do lado. Entendeu? Pondo do lado. Bom, para um leigo já é difícil, mas para mim é uma coisa que você consegue identificar quando você tem o feeling. E feeling é uma coisa que você não compra, que você não estuda, é uma coisa que você nasce. Sim. Então, assim, você coloca do lado, você consegue perceber. Porque você tem um exemplo do autêntico. Né? Então, o falso, ele grita aos olhos quando ele aparece, assim, para mim. Mas é um trabalho realmente de muita dedicação e de muito conhecimento, porque as réplicas realmente estão vindo aí cada vez mais detalhadas. Imagina. Até feitas à mão, né? Sim. Porque antes o diferencial era que, por exemplo, uma bolsa da Hermès ela é toda costurada à mão. Então, se você for procurar, você vai ver alguns defeitinhos, um pontinho maior que o outro, mas sempre tentando buscar a perfeição. Então é aquilo, você vê que não é perfeito, mas buscando a perfeição. E já uma peça que foi feita numa máquina, né? Que a maioria das réplicas, por ser mais barato, né? São feitas em máquinas. Você vê aquele picadinho certinho de costura feita em máquina, que você não vê no manual. Mas hoje as réplicas elas são
feitas por artesãos também. Então, exigem muitos, tem que ter muito cuidado mesmo. E eu tenho visto muita réplica no mercado de pessoas, até pessoas comprando sem saber que é réplica, ou então algum intermediador que não conseguiu identificar que aquilo era uma réplica, acaba passando para outra pessoa. Tô sujeita a acontecer isso comigo? Eu tô. Todo mundo tá. Todo mundo. Mas você tem que ter o maior cuidado possível para não deixar isso acontecer. Sim, com certeza. Hoje você só trabalha com usadas, ou você, por exemplo, se alguém vier a você e quiser uma zero, você consegue um caminho para vender uma zero para essa pessoa? Sim, tem como, né? Só que é uma coisa que eu falo, eu brinco que a minha lista de espera ela é tão demorada quanto a lista de espera da Hermès, né? Porque como eu dependo das pessoas me procurarem para vender, eu dependo que a pessoa queira vender para mim exatamente aquela bolsa que a outra cliente deseja. Eu não tenho, assim, porque hoje no Brasil tem pessoas que, eu consigo a bolsa que você quiser. Elas vão lá, dão um Google, acham no eBay, pegam um avião, buscam e trazem, e depois elas... Zero curadoria, zero valor. Às vezes até entendeu? Mas, poxa, é uma ideia. Não tem como garantir. Tem que tomar um certo cuidado. Então, comigo dá pra conseguir. Tem muitas bolsas que eu vendo que são novas, mas aí já é por outro motivo. Porque a cliente vai na loja, consegue aquela peça, sabe que é difícil de conseguir, mas às vezes não é a bolsa que ela deseja, ou não é o momento que ela podia comprar aquilo. Né? Então ela já me procura logo em seguida pra poder vender. Não, às vezes você entra na fila, você quer, você tá com a grana, mas passou um ano, não sei quanto tempo. Mudou, tá demorando, ela não quer mais, mudou o estilo, ela quer vender, né? Ainda mais mulher uma hora tá na moda tons terrosos, de repente é o pink, de repente é o preto. Então, assim, é uma coisa que vai mudando muito. E tem outra questão que é importante falar, né? É sobre como isso são peças, são investimentos. Então, às vezes a pessoa tá lá na Europa, já é cliente na loja em Paris lá desde 2015, por exemplo, tem acesso a uma peça dessa. Ela compra, por exemplo, uma bolsa na Europa ali por 50 mil reais, 60 mil reais, ela chega no Brasil e me entrega falando assim, Jordana, eu quero 110 dessa bolsa. Então ela simplesmente ganhou 100%. Ainda tá no momento de investir, assim, você ainda vê gente... Muita gente trata isso como investimento. Tem pessoas que rodam o mundo procurando essas peças para comprar, para chegar aqui para vender pelo dobro do preço. E vende. Ainda tem a minha comissão em cima. Que bom. E vai vendendo. Excelente. Pra gente que é corretor... A economia tem que girar. E você ainda tem, vamos dizer, um diferencial positivo, pouco que no meu mercado ainda precisa ser muito difundido, que é a parte de exclusividade. A pessoa hoje que vem até você vender uma bolsa, imagino eu, que ela vai deixar a bolsa para vender só com você. Sim. Ou ela deixa com várias pessoas. De jeito nenhum, a peça só com fica você. consignada comigo. Ainda fica com você a posse dela. Isso, a peça fica consignada comigo, porque eu faço a autenticação pessoalmente, né? Então ela fica consignada comigo, só que vende muito rápido. Então é assim, ela chega hoje, eu anuncio amanhã e no dia seguinte, assim, 2 dias a peça já foi vendida. E é um jogo muito rápido, né? E eu só trabalho à vista, né? Então, esse também é um diferencial que muita gente vê como negativo no meu trabalho, porque eu não trabalho como cartão de crédito e tal, mas é muito rápido, porque senão eu tenho que ou ficar mexendo num fluxo de giro ali, meio, né, inconstante, né? Ou então eu tenho que esperar o cartão me pagar, para eu pagar aquela fornecedora. E não, comigo é assim, a pessoa vai lá, depositou o dinheiro, a outra recebeu, me deu ok, tá tudo certinho, bonitinho, né? Eu vou e pago a minha fornecedora. Então, assim, é jogo rápido, é tudo na maior transparência possível nesse sentido. Sim, uma curiosidade minha, assim, e a entrega do produto, como que é feita hoje? Porque é um bem de altíssimo valor, como que você lida com isso? Vendendo Brasil inteiro, não sei se internacional, enfim. Sim, é até engraçado, a minha irmã, esses dias ela me mostrou um reels desses de marketing, que falava assim, ó, se você quer vender pros ricos e milionários, você não pode ter, aí tava lá assim, vídeos muito caseiros. Aí eu sou super caseira nos meus vídeos, né? Aí de repente, embalagens feias e desvalorizadas. E eu às vezes vendo uma bolsa de, sei lá, 350 mil reais dentro de uma caixa com papel embrulhado assim naquele saco preto de lixo, assim, mas pra ficar bem protegida mesmo da água, qualquer coisa, e vai, entendeu? Mas quando ela abre a caixa, o negócio tá perfeito ali dentro. Então eu costumo usar ainda a forma tradicional dos Correios mesmo, ou DHL. Sem medo de ser feliz? Sem medo de ser feliz, entendeu? Tem seguro, né? Você faz ou não? Não, porque se eu declarar que o negócio custa 350 mil, eles me levam embora, né? Então, assim, vai na cara e na coragem, Jesus protegendo. Nunca tive problema, tá? Trabalhando com isso aí todos esses anos.
também a gente tem que entender que, como intermediadora, esse é um risco nosso, faz parte do nosso trabalho. Se um dia eu tiver uma mercadoria dessa perdida ou extraviada, eu, como intermediadora, tenho responsabilidade sobre a minha cliente, sobre quem está comprando e sobre a cliente que deixou a bolsa comigo. E eu jamais vou deixar elas no prejuízo. Então, esse é o risco do intermediador que eu assumo, né? E acho que isso também é uma coisa muito importante do meu trabalho, porque nem todas as pessoas que trabalham com isso têm ali, sei lá, caixa para você poder, olha, se tiver um problema hoje eu posso arcar com isso. Então é um trabalho muito sério mesmo. As pessoas às vezes olham de fora e pensam que é, sei lá, dinheiro fácil, só feito uma intermediação ali e tal, mas os riscos eles são reais, né, não só das réplicas, mas também do transporte, e quando precisa também de um trabalho de entrega privada, a gente faz também. Então, assim, já teve marido que um dia antes fala pra mim, Jordana, amanhã é aniversário da minha esposa, preciso cara, resolver, eu preciso disso. Aí eu falo, olha, o negócio é o seguinte, o transporte custa tanto, eu te entrego na porta da sua casa, você aceita? Aceito, então tá. A gente precisa organizar uma entrega de bolsa de avião ou de helicóptero, hein, pra ficar... Nossa, aí a gente tinha que gravar um vídeo. Legal, com certeza, vai ficar top, vamos organizar. E eu queria te perguntar também, como, assim, a sua visão do que está acontecendo hoje. Você vê muita gente, eu tenho uma visão do lado masculino aqui, relógios e etc, é minha opinião, mas eu queria a sua opinião sobre, e aí a bolsa? É só um objeto de luxo? A pessoa, a mulher compra para entrar em algumas rodas, para sentar em algumas mesas, tem um lado gosto, tem um lado chegar num lugar e causar algum tipo de posicionamento. Qual que é a sua opinião do que você está vendo acontecer hoje em dia? Olha, tem de tudo, tá? O meu foco maior, né, no ramo que eu trabalho sempre foi uma questão de investimento mesmo. Então, eu sempre vi as bolsas não só como um item para poder carregar meus artigos dentro dela, mas também como um investimento. Né? Visto que eu sei que eu vou comprar essa bolsa hoje por esse valor, se eu quiser vender ela daqui a um ano, eu vou ganhar o valor que eu paguei mais o meu retorno, né? Mas eu confesso que também gira todo um status em torno, principalmente da Hermès, né? No sentido de que muitas pessoas se sentem frustradas por não conseguir comprar essas peças, por exemplo, na loja, que é um valor muito abaixo, daí elas se recusam, tem que pagar um ágio enorme para comprar isso fora de loja. E tudo isso para quê? Não será um investimento, porque a gente vai comprar comigo com o ágio lá em cima, quem tinha que ganhar a valorização, ganhou lá vendendo comigo, entendeu? Que quem tirou de loja. Então as pessoas não estão comprando com esse intuito. Então o único intuito dela realmente é o intuito de vaidade, de estar carregando ali uma bolsa de marca. E isso é uma coisa que vocês como homens não entendem, mas a gente que é mulher, desde menininha que a gente usa bolsa, cara. A primeira coisa que a gente quer na vida é passar batom, botar um salto alto, um saltinho, uma sandalinha e uma bolsinha. Então assim, é um item que traz muita feminilidade. Hoje tem homens que usam bolsas também, né? Mas ele é um artigo muito feminino, né? E as mulheres, elas por si só têm necessidade de carregar muitas coisas. Então ele traz útil, né? Une o útil, que é a utilidade da bolsa, que não precisa ser uma bolsa cara, ela vai fazer o mesmo serviço, mas essa questão sim de status e de poder que eu acho que a bolsa representa. Apesar de que eu Jordana, tá? Eu trabalho com bolsas, eu sempre brinco falando que se eu fosse um brechó de joias, eu estaria falida, porque eu sou apaixonada por joias e relógios. Então, pra mim, ainda uma mulher vai mostrar mais status dependendo a joia que ela tá carregando do que a bolsa. Mas, com certeza, a bolsa é o artigo que as mulheres, em primeiro lugar, se ela falar assim, se eu ficar rica, a primeira coisa que eu vou gastar vai ser uma bolsa de luxo, é a primeira peça. É igual o homem tem, do lado masculino vai ser talvez o carro e o relógio, né, que são os dois símbolos aí. Mas o homem ainda só tem isso, né? Ou é o carro ou o relógio. Sim. Agora a mulher, ela tem como a joia, ela quer comprar a bolsa, ela quer comprar o relógio. Também. Então é muito complicado. O óculos, né? Mas eu acho que a bolsa pra mulher é o primeiro lugar. É a primeira coisa que ela vai reparar. Chegou alguma mulher ali, a bolsa chega primeiro do que ela, cara. As mulheres todas olham. Mas você começou a ver, sua opinião assim, você começou a ver, você vê muita gente comprando só porque a amiga comprou, porque o meio que ela transita precisa ter, do que aquela coisa do gosto, de querer estar elegante, de querer, né, estar bonita, passar força, mais do que ela vai causar disso, de onde ela vai
o que vão falar. É um status, é uma forma de mostrar status mesmo. A mulher, ela se sente poderosa com uma bolsa de grife, principalmente se for uma bolsa da Hermès, que todo mundo sabe que além de ser difícil de conseguir, é uma bolsa extremamente cara. E isso sem falar de edições especiais, tem com fivela de diamante e etc, né? E valor também aí é inestimável. Eu tive, com certeza, você passa por isso e enxergou isso no seu mercado também, mas um negócio muito curioso que aconteceu na aviação, na pandemia, e que aí você vê o comportamento humano e todas as marcas de luxo fizeram isso, esse negócio da escassez, você ser rico, você ter dinheiro para comprar esses produtos, né, a bolsa, o avião, o relógio, e você não conseguir. Isso causa no ser humano o que eu vi de cara rico na pandemia, querendo comprar determinado modelo de avião e não tinha, o cara dá tilt na cabeça. Ele fala, eu não aceito. É como se eu trabalhei a vida inteira, eu conquistei tudo que eu queria, eu tenho dinheiro na conta e eu não tenho produto no mercado. Isso dá tilt e aí faz o cara pagar qualquer tipo de ágio possível para ele ter aquele negócio. Ele não tá ligando. E aí chega num nível que 1.000, 10.000, 20.000, 100.000 não faz diferença pro cara. Então ele não pensa, puta, mas tá 100 mil mais caro, tá 1 milhão mais caro. A gente vendeu muitos aviões assim, que o cara, eu quero esse avião. Não importa o preço que custar. Passou um pouco isso na aviação, o mercado já acalmando um pouco mais, voltando às normalidades, mas foi um comportamento do consumidor ali, uma mudança que até então você fala, não, o cara é muito rico, o cara é muito inteligente, o cara não vai. Só que entra numa ferida ali, né? No ego, entra no negócio do poder que saiu do controle do cara. E aí afeta, e aí ele é disposto a qualquer movimento para ter aquilo, né? Agora você imagina que a Hermès, ela já trabalha com a escassez há muitos anos, desde muito antes da pandemia. Ela já entendeu o jogo desde antes, exatamente. Ela já era uma bolsa muito nichada, a mais cara do mercado, e ela já trabalhava com essa escassez, mas eu não creio que seja uma coisa de propósito. Eu imagino que realmente existem poucos artesãos que fazem as duas bolsas que são as mais desejadas, e é muita gente querendo comprar. E eu na loja que tem, sei lá, 10 mil tipos de artigos diferentes à venda, desde estelas de cavalo, lenços, roupas, louças, sapatos, tudo, e todo mundo só quer 2 tipos de bolsa. Eles devem ter, sei lá, 20 modelos de bolsa, todo mundo só quer exatamente aqueles. Então, a Birkin e a Kelly. Isso. A Birkin é a que tem 2 alcinhas e a Kelly é a que tem uma alça e uma alça longa. Então são as duas mais desejadas, né? E é uma escassez real, assim. E que agora a loja começou a usar isso a favor dela, né? Porque você chega lá e ela fala assim, se você gastar, sei lá, $50 mil nessas joias que eu tenho pra vender, que eu te vendo uma bolsa. Hoje a compra tá sendo assim. Casada. Eu ia te perguntar sobre isso. Eles têm o produto e eles, vamos dizer, filtram nesse formato. Sim, já foi o tempo em que a cliente fiel à marca, que estava ali comprando já tem 10 anos, chegava e podia comprar a peça. Hoje em dia, você pode ser uma cliente nova, às vezes não na sua primeira compra, tá? Mas às vezes eles vão falar assim, gasta um pouquinho, daqui 6 meses você vem e busca que eu te dou. Legal. Rolex, o pessoal tem feito muito disso. Queria falar um pouquinho de você agora, como pessoa, como empresária, o seu lado da fé, né? Eu sei, acompanho você por aí. Então, como que essa sua espiritualidade te guia, tanto na forma de viver, quanto na forma de comunicar, vender, de trabalhar mesmo? Eu acho que isso daqui é o ponto mais importante, né? Eu sou evangélica, né, de berço, assim, desde que eu nasci, e acho que, como cristã, né, você também é cristão, assim, seguindo o que Jesus nos ensinou mesmo, a gente não tem certos princípios que a gente não pode romper por motivo nenhum, entendeu? E que não tem dinheiro nenhum que paga. E eu acho que esse temor a Deus é muito maior do que o temor que você tem da polícia, da Receita Federal, de um cliente mal intencionado, de um golpe. Esse temor a Deus é o que faz você se manter na linha e não desviar dos seus princípios, né? E a Bíblia diz também que quando a gente vai fazer alguma coisa, seja dependente do que você faz, você tem que fazer com uma dedicação e uma perfeição como se fosse para Deus. Então isso é uma coisa muito séria, porque às vezes as pessoas veem o trabalho dela simplesmente como um ganha-pão, eu trabalho para tal pessoa, ela nem considera que é para ela que ela está trabalhando, né? E de uma maneira tão desleixada, e se ela for ver, realmente o trabalho ele é para ser feito de maneira perfeita, como se fosse para Deus. Então isso é uma frase até que eu e a minha irmã temos no nosso escritório escrito, né? Que se a gente faz alguma coisa, a primeira coisa é pensando que a gente está fazendo para Deus, da maneira mais
perfeita e honesta possível. O resto é tudo consequência. Com certeza, eu acho que a base pra mim, né, a minha fé, ela é a minha base, o resto a gente constrói tudo em cima disso. Que bom. Voltando pro tema aqui de luxo, tentar dar uma polemizada aí. Você acredita que o luxo verdadeiro tem mais a ver com simplicidade? Acho que eu já sei a resposta, mas ou com ostentação? Olha, luxo verdadeiro mesmo, hoje eu como mãe, como esposa, tenho pra mim que é o meu tempo, sabe? Pra mim, claro que eu não vou ser hipócrita de falar que eu não gosto de ter acesso a certas coisas, claro que eu gosto, mas tem certos luxos que, assim, né, eu sempre brinco, eu falo assim, não, Deus conhece meu coração, Ele sabe que é íntegro isso. Mas, por exemplo, quando eu brinco com você falando, eu quero comprar um avião pra mim, ele de maneira nenhuma seria por motivo de ostentação ou de luxo, mas porque pra mim seria um luxo poder ir até São Paulo, fazer meu trabalho, voltar e ter tempo pra estar com meu filho. E é justamente isso que a aviação executiva proporciona, tempo, é o que a gente vende. Então, pra mim, luxo é tempo. É você ter tempo para as coisas que você gosta, para sua família, para o seu marido, para sua esposa, luxo é isso. Então, se você tiver como usar dessas coisas todas que são muito caras, em favor de poder ter tempo com as pessoas que você ama, cara, você não precisa de mais nada. É isso aí, com certeza. E você comentou, como que foi? Conta um pouquinho também como é que foi a vida após a maternidade, né? Tanto na sua vida pessoal, porque muda tudo, quanto nos negócios, né? Como você mesmo com um negócio online, né? Mas como você equilibrou a empresa, assim que você foi mãe, no começo, né? Você exige muita dedicação. Conta pra gente um pouquinho. Olha, precisou ter toda uma reformulada aí, né? Por exemplo, antes eu ficava com o meu mesmo telefone, o meu número de telefone sempre foi o mesmo, né? E aí, às vezes, era, sei lá, madrugada, qualquer hora, uma cliente querendo comprar alguma coisa, e eu sempre brinco falando, a mulher quer comprar um negócio hoje à noite, você tem que vender, porque amanhã cedo ela não quer mais, ela quer outro que ela viu. Tem a compra por impulso. Exatamente, tem aquela compra. Você não pode perder esse time, né? Mas no começo, assim, eu digo no começo, assim, da minha carreira, no meu trabalho, eu tinha que aproveitar esse time, entendeu? Porque eu realmente precisava muito daquela venda pra estar crescendo, né, e estar mostrando o meu trabalho. Mas depois que eu me casei, que eu me tornei mãe, eu pude me dar o luxo de ter um outro telefone pessoal. Final de semana eu desligo meu telefone de trabalho. A minha cliente hoje, ela confia tanto no meu trabalho e no produto que eu tenho, ela sabe que se eu postei hoje, ela vai esperar até segunda-feira para comprar comigo, ela não vai comprar no meu concorrente, entende? Então você conseguir construir um trabalho sólido a ponto do seu cliente te esperar, eu acho que foi tempo, dedicação para a construção disso, mas hoje eu tenho muito mais tempo, sabe? Antes era uma correria louca, depois que eu tive filho eu tenho tempos regrados, eu tenho, por exemplo, assim, eu brinco que eu trabalho 2 horas por dia, que é a soneca do Luiz Venâncio, então, sabe? Porque os outros tempos, mesmo que meu escritório é na minha casa, eu sou muito presente com ele. Mesmo tendo, né, uma rede de apoio, pessoas que estão ali cuidando dele, eu sempre brinco, eu falo, não, eu trabalho aqui, na hora que ele dorme eu vou pro escritório, resolvo tudo, pago o fornecedor, converso, negocio, e a minha irmã me ajuda muito também, mas a prioridade com certeza é estar junto com o meu filho. Então, sim, mas é legal ver que você, como empresária, conseguiu, né, se preparar, se equilibrar para fazer desse jeito, né? Porque não basta só o lado do cliente entender, você também, né, como empresário, tem que falar, olha, eu vou até aqui, eu estou disposto até aqui, eu prezo mais esse momento com meu filho agora, e isso é legal também. Por isso que eu falei, né, eu tive que construir toda uma credibilidade de início de empresa para poder hoje me dar o luxo de falar, olha, eu vou trabalhar menos, né, mas com muito mais rendimentos do que eu tinha antes. E tudo isso foi construído desde o começo da carreira mesmo, com a credibilidade. Hoje em dia eu posso com uma condição maior para poder trabalhar, vender menos peças e ganhar muito mais. Né? Você conseguiu agregar valor ao seu trabalho, exatamente. Trabalho, e as pessoas perceberem esse valor, isso, que é o mais importante. Então, mesmo trabalhando menos tempo hoje, eu consigo, né, manter faturamento alto devido a isso. Legal, muito show. Ô Joe, vou dar um spoiler aqui, que eu sei que é uma coisa... Você já conversa comigo disso faz tempo. Acho que é legal a gente aproveitar essa oportunidade. Até uma nova empresa que você está criando e que, além das mulheres, vai também abranger o universo masculino, que muito me interessa, e essa empresa. Queria que você contasse pra gente desse novo projeto que você está fazendo
como é que ele tá, o que você enxergou, que eu achei super interessante, estou super curioso para poder virar usuário aí dele. Eu estou desenvolvendo já, né, esse aplicativo que eu considero como se fosse um aplicativo de segurança, né, porque eu, como intermediadora de peça de luxo, sempre tive muito cuidado com a procedência, né, quando a gente fala também de itens que podem ser roubados. Nas bolsas isso não é tão comum no Brasil, agora tem sido um pouco mais, mas fora do Brasil ele já é bem comum, né, furto de bolsas de luxo para venda, mas nos relógios isso é muito comum. Entendeu? Então muita gente tem esses relógios em São Paulo e eles não podem usar porque eles podem ser furtados a qualquer momento. Isso daí cai numa revenda e as pessoas compram e sem se preocupar, né, com a procedência, e quem está vendendo também não se preocupa muito, né? Não tem muito o que checar, digamos assim. Né? Por isso até que eu falei que eu sou tão chata na hora de escolher o que vender. Então a gente está criando o quê? Está criando uma plataforma onde você registra cada usuário de maneira privada, fechada, ninguém tem acesso a isso, nem a plataforma, tá? Você registra lá o seu item de luxo. Então, por exemplo, essa bolsa, vou dar um exemplo. Essa minha bolsa aqui, ela tem um número de série. A maioria das bolsas, tá vendo esse número aqui? Isso aqui é um número de série. É o ano que ela foi produzida, esse número aqui e tal. Eu posso tirar uma foto dela, uma foto da nota fiscal dela, uma foto do código de série dela e deixar lá no meu arquivado. Aí, esse relógio, eu vou lá, pego o número de série dele, tiro foto do número de série, o modelo dele, a caixa dele, a nota fiscal. Todos os artigos de luxo. Tudo que você tiver de referência da sua peça, você deixa lá. Então vai ter vários itens seus ali, todos armazenados. E a grande maioria deles tem o número de série. Bolsas da Chanel tem, outras marcas também, relógios, pulseiras da Cartier também tem esses números de série. Então como se fosse uma identidade, um CPF daquele item, né? Você deixa ele ali registrado. Se um dia você tiver um sinistro, alguém roubar a sua peça, o seu relógio, você tem como você reportar um sinistro para a plataforma. E aí ele vai para uma aba pública. E todos os usuários desse aplicativo vão receber um alerta de que aquela peça, exatamente aquela peça, foi roubada. Então eles vão ver lá, olha, bolsa Birkin, rosa Sakura, número de série tal, foi roubada tal, com boletim de ocorrência, tudo ali certinho você deixa. E aí, se alguém vê isso numa revenda, vê isso no grupo de WhatsApp, vê isso pra vender em qualquer lugar, a pessoa reporta a plataforma. E a plataforma pode entrar em contato com quem fez isso. Então, assim, é uma forma da gente se proteger, porque muita gente tem, por exemplo, um relógio de luxo e não tem o número de série dele, ou às vezes a bolsa, por exemplo, o relógio ainda tem um cartãozinho que fica em casa com o número de série, mas por exemplo, a bolsa não. Então, quantas vezes... Tá na bolsa, se levar a bolsa já era. Então, assim, quantas vezes já não tiveram clientes que entraram em contato comigo falando assim, ai, Jordana, pelo amor de Deus, a minha bolsa tal foi roubada. Aí eu falo, você tem o número de série? Porque se eu ver uma bolsa igual a sua, eu posso reportar, te mostrar, enfim, porque tá toda hora chegando produto pra mim, né? Aí ela fala, eu não tenho o número de série. Então foi lembrando desses casos que eu resolvi. Foi uma dor que você enxergou no mercado e falou, putz, não tem isso aqui, eu vou criar um produto pra isso. Quem é revendedor ter acesso a uma lista de produtos reportados. Ajuda o mercado porque é uma parte pública. Então assim, chegou pra mim, Jordana, eu tô vendendo esse relógio, só que era do meu avô, eu perdi o certificado. Pô, eu entro lá naquela lista. Tá, isso é um trabalho de formiguinha, a longo prazo. Mas você entra lá, você pesquisa lá, Rolex, ano 1995 e tal. Se tiver lá um reporte deles, você fala, isso aqui foi um produto que teve um sinistro. Então você conhece a procedência disso? Então é um caso sério, mas que eu acho que tem tudo para ajudar as pessoas, sabe? Porque muita gente não se atenta a esses números de série e não se atentam a isso quando vão comprar um produto também. E vai ser uma comunidade pra gente se ajudar, entendeu? Claro. Porque na hora que você, recebeu um alerta ali agora que foi roubado tal modelo de relógio, aí você entra num grupo seu de amigos lá, galera, eu tô me oferecendo isso. Não, peraí, eu vi esse ali. Aí você já confere pelo número de série, bateu, velho, você já sabe que aquele produto ali é procedência duvidosa, né? Legal. Ô Joe, a gente tá chegando ao fim, pra mim é uma honra ter você aqui a bordo do Flycast. Você é a primeira mulher que vem aqui, então eu sou muito grato e muito feliz de ser você, minha amiga, que eu admiro tanto, uma mulher tão forte, empresária, com essa visão mãe recente, né? Então admiro demais você, só tenho a te agradecer, desejar todo o sucesso do mundo nesses negócios, vou estar sempre torcendo por você. E se você quiser deixar aí uma última mensagem para as mulheres, motivacional, o que você quiser falar, à disposição. Nossa, é uma honra para mim, estou super feliz aqui, estou curtindo o voo, é realmente muito gostoso estar aqui com você, né? Falando sobre isso também. E, bom, eu acho que o mais importante para ser falado é que, por mais importante que seu trabalho seja, nunca vai ser mais importante do que o papel que você tem dentro da sua casa com a sua família.
sabe? E às vezes as mulheres, elas estão tanto numa luta, numa correria para tentar alcançar uma coisa no mercado de trabalho, e elas terceirizam outra parte que é a mais importante, ao meu ver. Então eu acho que tem como conciliar disso, os dois. Eu sou a prova disso. Eu acho que se você tiver organização, e você tiver vontade, você tiver os seus princípios bem estabelecidos, você vai conseguir fazer as duas coisas sem remorso, sem chorar por sentir que está deixando alguma coisa a desejar, porque não precisamos nos cobrar tanto, né? Quando a gente tem organização, tudo flui. E é isso aí, deixa fluir que dá sempre certo. E tentar sempre trabalhar com aquilo que tá dentro do seu dom, do seu propósito, né? Porque às vezes a gente está lutando por uma coisa que não está fazendo muito sentido, e eu acho que conseguir escutar o seu propósito é o mais importante, né? Eu sou formada numa coisa nada a ver, trabalhei com meu pai num ramo nada a ver, e acabei, né, encontrando meu propósito dentro da intermediação de luxo, e enfim, todo mundo sabe trabalhando com algo que você ama, que é o certeza, principal. De maneira natural, né? Às vezes Sim. a pessoa tem um dom, às vezes é na culinária, às vezes é um dom mesmo de ensino, né? E a pessoa às vezes pensa que isso é comum porque pra ela é natural, mas pro outro não. Então deixar aflorar aí o que cada um tem dentro de si. Sensacional. Muito obrigado pela sua presença. Ter alguém aqui ao mesmo tempo sensível, mas com muita força, representa muito e me orgulha muito. E espero que vocês tenham curtido. Até a próxima.